Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Legal, boa tarde. Aqui é o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, estamos com abertura nova aí, muito bacana. Eu que fiz, hein, galera? Não vai me xingar, não. Tranquilo, maravilha, muito obrigado pela sua presença. Vamos começar tocando música, logicamente. Este é o programa Independência, é o programa que fala de alcoolismo, dependência química, é isso aí. Nossa pegada é essa mesmo. Deixa eu abaixar o meu microfone, que tá dando microfonia aqui. Maravilha. Tamo junto. Legal, começar aqui com mudanças de comportamento do IRA. Esse flerte do homem e das mulheres com suas drogas e com seu álcool, principalmente quando a pessoa tem, propensão a desenvolver a doença da dependência química, do alcoolismo, não dá muito certo, viu? Legal, vou colocar pra vocês uma do Criolo Doido. Eu queria... Deixa eu achar a que eu queria, que é aquela 2 de 5, que ele fala sobre... Achei aqui. 2 de 5, ele fala sobre 2 paranguinhas, né? 2 papelotes, 2 pininhos, 2 pedrinhas de 5 reais, né? Na época tava mais barata a droga, hein? Agora já tá mais caro. Vamos lá, 2 de 5 com Criolo Doido. Criolo 2 de 5. Ele dá um tapa na cara da sociedade, né? Principalmente dos governantes, né? O governo que quer ficar barrando lá na Cracolândia, mas não tem coragem de peitar comercial de cerveja, né? Meu filho, porque afinal, cerveja também é droga, viu? Ela só é lícita, mas que é droga, é droga. Beleza, continuidade aqui com o programa Independência, a voz da recuperação. Uma pergunta aqui da minha querida Maria Luísa Bernardo, minha sempre companheira aqui, porque ela está sempre comigo aqui através do seu livro, O que é Dependência Química? Uma pergunta bem interessante que ela responde aqui. A pessoa torna-se dependente porque tem um problema emocional ou tem um problema emocional porque é dependente? O que vem primeiro? Boa pergunta, que ela vai responder assim, ó. Os estudos mais recentes e a prática clínica corroboram a crença já antiga de que a dependência é desencadeada por uma predisposição mórbida e que, portanto, primeiro a pessoa é dependente, desenvolvendo disfuncionalidade em todas as esferas de sua vida, inclusive e principalmente na esfera emocional. Muito bem respondido, tá aí. Quer saber o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aí no caso aí veio o ovo mesmo, viu? Maravilha, agora quem ligou aqui, através dos... ele ligou no fixo, né? 3492-3717. Você pode entrar em contato aqui com o programa Independência, se tiver alguma dúvida, se quiser fazer algum comentário e tal, né? É só ligar aqui no fixo, ou então manda um zap aqui pra rádio 99650-1063. Foi o que o Cláudio, meu querido amigo, tá no plantão hoje, né, Claudão? Um grande abraço aí pra Cláudio e a equipe que sempre curtem aí o programa Independência com a gente. Maravilha, e ele pediu pra variar, né? Fã do Guns N' Roses, Stranded. E vamos tocar então Stranded pra ele. Ele já me elucidou que Stranded significa alienado. E alienado é aquele cara que tá usando álcool e droga, viu? Alienado mesmo. Alienado alienígena. Beleza, vamos ouvir aí Guns N' Roses, Claudão. Um abraço. Legal, estamos de volta com o programa Independência. Você ouviu Stranded
Alienado, do Guns N' Roses, pedido do meu amigo Cláudio. Muito obrigado, Cláudio, pelo pedido. Olha só, a primeira estrofe da música já começa assim, ó. Quando você fala consigo mesmo e não tem ninguém em casa, você pode enganar a si próprio. Você veio a este mundo sozinho. É isso aí. E esse negócio de falar sozinho, mano, acontece muito com dependente químico, hein? Filho, cuidado aí. Começa a ouvir fantasma, nego velho. Maravilha, vamos voltar aqui. Um pouco de história sobre o tratamento em dependência química. Possivelmente os primeiros registros sobre compreensão da dependência química e as primeiras iniciativas formais de tratamento tenham surgido nos Estados Unidos, com o Dr. Benjamin Rush, em 1784. Rush foi um dos precursores na defesa do conceito da dependência química como doença, lançando, quase que sozinho, o movimento da temperança na América, que começou a partir da publicação de um folheto intitulado Uma Averiguação dos Efeitos de Bebidas Alcoólicas na Mente e no Corpo Humano. Segundo o especialista, o tipo de bebida utilizado pelo indivíduo determinava seu temperamento, afastando-lhe a conduta moral. Defendia que quantidades moderadas de bebidas alcoólicas poderiam promover a saúde. Condenava o uso de bebidas destiladas. Foi o primeiro escritor americano a declarar a embriaguez crônica como doença, e seu trabalho na época foi considerado notavelmente moderno. Entre o final do século XIX e início do século XX, os americanos apostaram suas esperanças de sobriedade na cura Keeley, também conhecida como a cura de ouro, que anunciava a cura do alcoolismo e da dependência de outras drogas. Tal procedimento foi tão popular que até 1900 existia pelo menos uma instituição Keeley em cada estado americano. A composição do famoso medicamento até hoje ninguém sabe. Alguns especulam que se tratava de uma mistura de sal de ouro e compostos vegetais. Com sua morte, a credibilidade sobre a eficácia do tratamento sofreu forte questionamento, em parte pelos relatos de que pacientes tratados por este método estavam recaindo em grande escala. Atualmente, as proposições de Keeley parecem estranhas e muitos ficam perplexos que alguém tenha levado a sério suas ideias. Contudo, dada a ignorância extensa sobre o alcoolismo e dependência química, na época poderemos compreender que as pessoas procuravam uma solução rápida para grave moléstia. Nesta época, qualquer um que quisesse tratar alcoólatras em ambiente médico tinha que combater a opinião aceita de que os bêbados eram pessoas imorais e que optaram por vidas de depravação. Mesmo assim, houve sinais de progresso. Em 1870, o Dr. Joseph Turner fez um apelo nacional pelo desenvolvimento do tratamento médico para alcoólatras, sugerindo que cada estado organizasse um asilo para ébrios. Ainda naquela década, outro grupo, a Associação Americana para Estudos da Embriaguez, defendeu posição semelhante, estabelecendo como objetivos conduzir pesquisas sobre a dependência ao álcool e a outras drogas e promover o tratamento das dependências como uma especialidade médica. Em 1920 foi decretada a Lei Seca nos Estados Unidos, determinando a proibição do uso de álcool naquele país, que perduraria por 20 anos. Segundo historiadores, esta foi a época em que mais se bebeu naquele país. Um dos principais impulsos para o desenvolvimento do tratamento da dependência química foi Alcoólicos Anônimos, fundado informalmente no ano de 1935 por Bill W. e Dr. Bob. Nesse período, prevalecia em todo o mundo o conceito de alcoolismo como fraqueza moral. Através de uma iniciativa corajosa e iluminada, esses dois pioneiros do tratamento do alcoolismo repetiram a ideia de Rush, que os alcoólicos simplesmente não poderiam controlar seu beber somente pela força de vontade. O dia 10 de julho de 1935 é reconhecido como o início oficial de Alcoólicos Anônimos. Em 1939, o programa
do novo grupo tomou forma definitiva com a publicação de O Livro Grande, aqui no Brasil, conhecido como Livro Azul. Na década de 1940, ao procurarem tratamento, os portadores da síndrome do alcoolismo tinham duas alternativas: confinamento na ala fechada de um hospital psiquiátrico, compartilhando tratamento com doentes mentais, ou prisão e encarceramento. Naquele período, os leitos para ébrios em hospitais forneciam pouco ou nenhum tratamento. Alcoólicos Anônimos estavam apenas começando e as associações médicas e psiquiátricas o haviam publicamente declarado inútil. De lá para cá, vem se verificando grande avanço na compreensão e no tratamento da síndrome da dependência química, e existem formas de tratamento eficazes para lidar com esta complexa doença. Essa foi de novo a Maria Heloísa Bernardo, psicóloga e escritora do livro O que é Dependência Química, do selo Independa e da Nova Consciência, editora aqui de Capivari. Bacana, legal. Eu tenho uma fala aqui do nosso querido, que já virou aqui figurinha marcada no programa Independência, Júlio César Butti. Ele mandou mais um áudio essa semana aí pra galera e eu vou compartilhar com vocês. E ele fala da 26ª pergunta do livro Verde Dourado de Narcóticos Anônimos, que é o guia de trabalhar os passos. Nesse guia, os adictos que estão em recuperação, eles trabalham os passos, vão avançando na sua recuperação. É muito bacana esse tratamento, é muito bacana esse livro, é muito bacana esse programa de recuperação de Narcóticos Anônimos, e o Júlio César Butti fala com muita propriedade a respeito disso. Então vamos ouvir aí, Júlio César Butti, o que a perda de controle significa para mim. Bom dia, Júlio César Adicto. São 24 anos limpos e eu vou tentar responder a pergunta junto com o grupo, que traz a ideia do que a perda de controle significa para mim. Eu acho que existem algumas vertentes dentro da pergunta, né? E perda de controle interna, perda de controle externa. Tenho que dar sempre uma olhada para esta questão interna, onde existem as minhas emoções, e a perda externa, onde se apresenta aí os meus afazeres, a quais eu acabo, até mesmo por não fazer ou fazê-los em excesso. Acho que a perda de controle é muito extensa. Não me diga que a canção está perdida. Ainda mais agora em tempos de doença. Que em tempos de doença agora, se eu não me atentar, que eu posso estar me utilizando dos tempos de doença para me beneficiar, e que isso vai me prejudicar, porque eu vou ter perdas internas que vão ser ocasionadas por uma perda externa, seja a perda do meu trabalho, seja a perda de uma amizade, seja a perda de algum ente querido, ou de algum fator material que eu não esperava, que no tempo que eu me encontro, ou junto com a pessoa, ou sem a pessoa, ou perto desses bens materiais, ou longe desses bens, que viessem a não estar mais comigo. E esta perda de não ter é o que me causa aí um descontrole, me causa aí um engodo, e eu tenho que ficar atento. Então, quando fala-se sobre o que a perda de controle significa para mim, eu acredito que eu preciso olhar por vários ângulos para não ficar focado somente numa ideia que pode ser até uma ideia demasiadamente simplista. A ideia da perda de controle por causa do uso da substância química. É muito simples essa ideia. Qualquer ser em condição normal de interpretação hoje entende que o uso de qualquer tipo de substância psicoativa faz com que o próximo perca o controle. Correto, legal, bacana, até aí bacana. Mas como é que eu vou trazer para mim
essa interpretação do que é que representa para mim a perda de controle. Eu tenho que olhar vários fatores. Eu tenho que olhar questões externas, questões internas. Eu tenho que olhar uma série de fatores. Se eu quero me dar bem, se eu quero fazer as coisas darem certo. Senão eu estou ferrado. Eu entro em colapso, eu entro em desespero e não entendo que eu estou sofrendo aí de uma perda de controle, que eu nem interpreto os motivos que essa perda de controle está me causando esse colapso, esse desespero. Pois eu sou portador da doença da adicção, uma doença que trabalha num triade, que me compromete na minha maneira de pensar, de agir e de ser, e que eu tenho sim de olhar realmente o que está se acontecendo comigo. Se não estou ferrado, eu estou ferrado, porque a perda, como fala na pergunta, de controle, significando para mim um total desequilíbrio, significando para mim um total desarranjo emocional, eu me torno vítima de mim mesmo. E depois não adianta culpar os outros. Não adianta depois tentar transferir aos outros. Não adianta. Porque quem ocasionou para mim mesmo ter perdido algo, não importa o que foi, se foi material, se foi pessoal, se foi um emprego, se foi um ente querido, não importa. É a minha própria pessoa. Então, assim, preciso estar sempre atento, preciso estar envolvido com o programa, para que eu não fique à disposição e à mercê da minha doença. Obrigado, bom dia a todos, vamos dando continuidade. Legal, esse aí foi Júlio César Butti falando sobre a 26ª pergunta do guia Trabalhando os Passos, o que a perda de controle significa para mim. Bacana, do livro Álcool, o Tóxico Livre, e fala a história de José. Vamos lá, essa história aqui é fogo, viu? Deixa eu só... Nossa, tá tudo muito microfonado aqui, gente. Pelo amor, deixa eu baixar bastante aqui as coisas. Legal, vamos tentar aqui. Esta é a história de José. Vamos acompanhá-lo desde o seu primeiro contato com o tóxico álcool até os piores dias, quando a droga já o dominava. Você verá que essa história se parece muito com qualquer caso de alcoolismo de seu conhecimento. Não terá sido mera coincidência, mas a pura realidade. Vamos viver uma história verdadeira, sem exageros e sem mentiras. Não é uma novela e está constantemente acontecendo em muitos lares. Este drama vai acontecer com um homem, mas também está acontecendo com um número grande de mulheres. Alguns dos leitores alcoólatras acharão muitos defeitos e exageros e procurarão encontrar inúmeras incoerências dentro deste enredo, porém, tudo isso tem um único motivo: procurar justificar que todas essas verdades são falsas e que, assim, eles poderão continuar sempre com as suas doses. Início de uma triste caminhada. Foi com 15 anos que o moço José experimentou pela primeira vez a sua droga. Na época, era moda tomar Cuba Libre, uma bebida preparada com refrigerante e rum nas famílias ricas, ou com refrigerante e pinga nas famílias pobres. O moço não hesitou em tomá-la, pois seus pais bebiam e tinham sempre guardado em casa um estoque de bebidas alcoólicas, sendo que para ele isso não tinha nada demais.
Além disso, também nos supermercados, nos bares, padarias, mercearias, que ele já havia entrado, existem prateleiras repletas de garrafas de bebida das mais bonitas. A televisão, através das novelas, mostrava os autores servindo-se do tóxico livremente, como também as rádios, as revistas e todas as propagandas pediam para que nós bebêssemos essa droga. O que poderia fazer esse moço numa sociedade que ensina a todos a consumirem o álcool? Então, sem vacilar, ele bebeu pela primeira vez. Nasceu aí um alcoólatra. José, caminhando pela vida, começou a usar as festas como Natal, aniversários, casamentos e carnaval, a sua bebedinha. Tomava uma dose, 2 doses, às vezes umas 2 cervejas, dificilmente cometia um exagero, mas sempre bebia. Não deixava nenhuma festa passar em branco. A sua cota era sagrada. 3 anos após. O moço José, agora com 18 anos, já está acostumado a beber todos os fins de semana. Ele toma 2 a 3 doses e só exagera quando, em festas, a bebida é servida de graça. Ele estuda e arrumou trabalho numa firma de contabilidade, onde tem um bom salário. Este jovem é muito inteligente e esforçado, e isso é muito importante que nós entendamos, pois muita gente, pelo fato de encontrar uma pessoa bem-sucedida, famosa e rica que beba, até a defende por ser um alcoólatra, ter problemas de alcoolismo, justamente pelo fato de ela ter sucesso na vida. Então, defende por ser alcoólatra e ter problemas de alcoolismo, justamente pelo fato de ela ter sucesso na vida. Isso acontece muito, né, galera? O cara tem um carrão, o cara é gente de quem? Esse aí não pode ser alcoólatra, se dá bem, ganha dinheiro e tal, né? Isso, só que não é bem assim, viu? O alcoolismo é democrático, ele pega ricos e pobres, viu, galera? Bom, vamos continuar com o texto aqui. Existem inúmeras pessoas que têm bens materiais, posições de destaque na sociedade, nos meios artísticos e nos meios desportivos e que são dependentes do tóxico álcool. Uma coisa não elimina a outra: ser bem-sucedido na vida e ter dependência alcoólica. José, nessa trajetória, estava caminhando a passos firmes, pois quando bebia 3 doses já praticamente não dava sinais de que tinha bebido. Ele só ficava alterado após beber 7 ou 8 doses. Uma quantidade menor não lhe causava quase nenhuma alteração de tão acostumado que já estava com essa droga. Não se esqueçam que há alguns anos atrás ele só bebia 1 ou 2 doses. Essa dependência é sempre progressiva, gradativa e ascendente. O indivíduo vai bebendo cada vez mais, aumentando a quantidade e a frequência com que bebe. Legal, vamos fazer uma pausa aqui. No próximo bloco eu continuo com a história do José. E agora vamos falar sobre a sua futura esposa, seu casamento, nasce o primeiro bebê. E aí vai a história de José, um alcoólatra que no começo era bem sucedido, né? Vamos ouvir aí Teatro Mágico, Ana, Mar e o Fio. Estamos de volta aqui com o programa Independência, a voz da recuperação. Estou fazendo o relato daquele livro que eu às vezes compartilho com vocês, Álcool, o Tóxico Livre, do doutor Cid Paroni Filho. Legal, estamos falando da narrativa do José, né? O José é um alcoólatra que no começo, pelo menos pela narrativa que a gente já viu aqui, era bem sucedido, de família boa. Então, começou a beber com 15 anos, aos 18 já estava empregado, já estava ainda estudava, estava tudo certo na vida de José. Mas começou a perceber-se nele que ele era um pouquinho forte demais para a bebida. Todo mundo tomava 2 ou 3, ele tomava 5 ou 6 e ficava normalzinho. Belezinha, ó que cara bom para beber. Vamos lá, futura esposa. Foi com 23 anos que José conheceu Maria, aquela que viria a ser a sua futura esposa.
Se você está para casar e seu noivo ou noiva bebe quase todos os dias, se em festas, é sempre muito divertido. Sente-se bem quando está com um copo na mão? Pense muito bem, pois seu casamento provavelmente está fadado a um insucesso. Ele gostava e bebia com muita frequência, mas era impossível alguém falar mal desse moço, que possuía um bom emprego e era muito educado e inteligente. Quando saíam para as festas ou jantares, ela sempre o acompanhava e dividiam um bom vinho, um uísque importado, alguns copos de chopp ou outra forma de apresentação desta droga. Muitas vezes durante a semana ele tomava uma caipirinha antes das refeições ou uma cervejinha durante o almoço ou jantar. Mas quem poderia censurar um moço tão bom, com inúmeras qualidades? O casamento. Após 2 anos de namoro e noivado, casaram-se. Ele com 25 anos, ela com 24. Na festa de seu casamento ele tomou aquele porre e na noite de núpcias dormiu o tempo todo, acordando no dia seguinte com uma terrível ressaca. Infelizmente, essa primeira desilusão de Maria seria o início de uma longa vida de angústias e decepções. Nasce o primeiro bebê. José ficou muito feliz quando chegou Mariana. Agora, ele já está com 28 anos e sua esposa muito contente em ser mãe pela primeira vez. Para comemorar, ele reforçou o estoque de bebidas e assim brindar a chegada do neném. Ele tomava quase todas as noites a sua dose e nos fins de semana ficava mais à vontade para beber. Era difícil ele passar uma noite sem tomar bebidas alcoólicas e raramente você o encontrava embriagado, pois ele já estava acostumado à droga e a assimilava tão bem que não deixava nenhum efeito. Por ironia do destino, alguns anos mais tarde, este mesmo álcool que ele usou para comemorar a chegada de sua filha viria para afastá-lo completamente dela. O alcoólatra, como este moço, nesta fase, bebe bem e ninguém percebe. Inclusive todos o acompanham. Os pais, os irmãos, os sogros, a esposa, os amigos do trabalho. Todos consomem a mesma droga e daqui a alguns anos irão censurá-lo. Note bem, ele continua sendo um alcoólatra, mas nem ele, nem ninguém imagina, percebe ou pensa nisso. Após Mariana, vem Marcelo. José, 31 anos. Com muita alegria e bastante álcool, recebeu o nascimento de Marcelo, seu segundo filho. Durante semanas ele justificou o prazer de ter o primeiro filho homem com um hábito ou vício de beber diariamente. Todos os que vinham visitar Maria e o bebê serviam de desculpas para que ele pudesse ficar bebendo sem ser censurado pela esposa. Nesta época ela começou a pegar no seu pé, pois ele bebia diariamente, todo final de semana, e passava bem calibrado, dormindo a tarde toda, não convivendo com as brincadeiras e responsabilidades do lar. Ele sempre se defendia dizendo: eu tenho um ótimo emprego, não lhe falta nada em casa, eu sei me controlar, eu paro na hora que eu quero. Conversinha que não ouve, viu? Vamos lá. É bom assinalar que todos os alcoólatras passam por uma fase onde, embora bebam demais, não dão demonstração nenhuma disso, para a maioria das pessoas que desconhecem o problema do alcoolismo. Muitas vezes nós vamos a uma festa e encontramos uma pessoa que após beber 3 doses já fica falando arrastado e dizendo bobagens. Ao lado dela você nota um senhor que já tomou 7 doses sem dar demonstração de que esteja alcoolizado. A explicação é fácil: o primeiro não está acostumado a beber e ao tomar 3 aperitivos já tem bastante alterado o seu comportamento. O segundo é um viciado, toma 7 doses e assimila de tal forma que a droga nem deixa transparecer.
Muitas vezes, este, que é o viciado, acompanha o iniciante e leva-o para casa. Ao entregar para a família, diz: infelizmente ele bebeu umas e outras e deu vexame. Na realidade, quem mais encheu a cara não está demonstrando nada. 4 anos após, o alcoólatra existe e ninguém quase o vê. José, aos 35 anos, conseguia não deixar transparecer a muitas pessoas que era doente para o álcool. Todas as noites ele bebia suas doses e não tinha limites nos finais de semana. Tudo para ele era motivo para beber. O Natal, o aniversário das crianças, o casamento de um parente, a morte de um amigo. No trabalho, só os diretamente ligados a ele é que percebiam algo, mas só desconfiavam que ele bebia um pouco a mais. Maria sempre discutia com ele e pedia para ele se cuidar. De tanto ela insistir, ele procurou o auxílio médico. Este lhe prescreveu algumas vitaminas e solicitou moderar na bebida. Infelizmente, também a classe médica está despreparada para enfrentar o grave problema do alcoolismo. O grande erro é que o álcool não é tratado como tóxico. Não sendo tóxico, o seu uso diário, simplesmente o uso não é desaconselhado. Algumas vezes até o médico estimula o consumo, afirmando algumas besteiras como: todo organismo precisa de um pouco de álcool para o seu metabolismo, ou se você sofre de pressão baixa, tome um pouco de bebida alcoólica para ela se normalizar, ou tome sempre um uísque, pois é bom para o seu coração e para as coronárias. Nossa senhora, eu já ouvi essas besteiras também, viu, gente? É uma droga protegida, porque nenhum doutor em medicina costuma falar: se você tem insônia ou nervosismo, nada melhor que um bom cigarro de maconha. Ou, para melhorar seu raciocínio e sua agilidade mental, cheire um pouco de cocaína. Ou, para o cansaço físico e mental, tome um pico na veia, injeção de anfetaminas ou as famosas bolinhas. A solução é simples: o médico, ao invés de aconselhar o seu paciente a diminuir a bebida, deverá dizer a ele para não tomar nenhum gole de bebida alcoólica, pois se o fizer, voltará a beber outra vez. Deverá recomendar ainda que ele procure frequentar reuniões de apoio. Legal, a narrativa do José vai continuando, mas eu vou fazer mais uma pausa aqui pra gente ouvir mais um sonzinho, porque também ninguém é de ferro. Vamos ouvir The Flanders, aquela banda que eu sempre... Então, 3 anos após a perda de um ótimo emprego. Nesta época, José, 38 anos, perde um ótimo emprego, que durou 20 anos. Ele acha que não é um alcoólatra e que foi mandado embora da firma por perseguição. Na realidade, há tempos que ele não estava bem no trabalho. O serviço não rendia e andava muito irritado com todos. Sua memória, desgastada com o álcool, falhava e o deixava em apuros. Após feriados prolongados ou fins de semana, era comum ele não comparecer ao trabalho por estar curtindo uma terrível ressaca. Muitas vezes ele foi advertido por seus superiores, mas sempre negava ter problemas com as bebidas. Dizia que gostava de beber eventualmente em fins de semana, em algumas festinhas. Ele mentia e tentava enganar a si próprio e aos seus colegas de serviço. Cedo, ao chegar para mais um dia de trabalho, ele passava por um bar ou um pouco afastado do local de sua empresa e tomava umas doses matinais. Bebia vodka, que era para não deixar o bafo tradicional. Se não bebesse, apresentava tremor nas mãos, que lhe dificultava tomar uma xícara de café, bater a máquina ou assinar um cheque. Ser despedido foi algo inevitável. No lar, Maria recusava-se a manter a vida sexual quando ele estava embriagado, embora isso fosse motivo de agressões, como ocorreu algumas vezes na frente dos meninos, com 7 anos, e da menina com 10 anos. Uma das agressões acabou na delegacia de polícia, onde foi feito um BO.
e onde ela foi submetida a um exame de corpo de delito, que vieram auxiliá-la mais tarde quando foi feita legalmente a separação. É interessante notar que após esta passagem pelo distrito policial, ele nunca mais agrediu-a fisicamente, com medo de ser preso ou de ter que enfrentar um delegado. A partir daí, só agredia verbalmente. 4 anos após o fim do casamento, José, aos 42 anos, há bom tempo vinha com problemas frequentes de impotência em razão do alcoolismo. Mas não foi esse o motivo real que levou Maria a separar-se dele, e sim a falta de carinho, de amor, as agressões físicas e verbais que ela e as crianças sofriam. Fora isso, as dificuldades financeiras. Nestes últimos 4 anos, José passou por 3 empregos diferentes e sempre que saía de um, não conseguia manter o nível do seu salário anterior. O padrão de vida havia baixado muito. A distância entre ele e os filhos era enorme. Há anos ele não se interessava pela saúde dos filhos e não os acompanhava ao médico, a passeios, etc. A filha, com 14 anos, era uma jovem insegura e triste e não se lembrava de o pai ter feito um carinho, ter lhe dado um abraço. Uma vez perguntaram em que ano escolar estava sua moça e ele nem soube responder. Não sabia o preço da escola e nunca tinha visto seus cadernos escolares. Seu filho, com 11 anos, era um menino muito infeliz e sério demais para sua idade. Dificilmente sorria e era muito medroso. Sempre foi reprimido pelo pai, que várias vezes lhe agrediu de forma covarde, sempre embriagado. Ele presenciou em inúmeras ocasiões o pai alcoolizado bater na mãe, chegando muitas vezes a tentar separá-los para acabar apanhando também. Neste momento, a separação era inevitável. Foi extremamente benéfica para Maria e os 2 filhos, que passaram a levar uma vida mais alegre e feliz, pois o pesadelo havia acabado. 5 anos depois, José, 47 anos, em fim de vida. Há mais de 3 anos, ele está desempregado, morando novamente com sua mãe, uma senhora de 68 anos, que tem no rosto a expressão do sofrimento e da angústia de ver seu próprio filho em estado tão triste e deplorável. Ele não liga para sua higiene pessoal, vive escondendo garrafas de pinga, que é uma bebida mais barata que consegue comprar com o dinheiro ou a esmola dos próprios familiares. Há anos não procura visitar a esposa e seus 2 filhos adolescentes. É um homem triste e solitário. Tomar 2 ou 3 doses de bebida já é o suficiente para deixá-lo alterado. Após todos esses anos de alcoolismo, seu fígado está muito lesado e já não consegue metabolizar nem um pouco de sua droga, sem deixar-lhe bastante alterado. Considerações finais. Essa história foi a da vida de um homem, mas o problema é idêntico com as mulheres. O número de mulheres dependentes do tóxico álcool tem quase se igualado ao dos homens, como demonstram as estatísticas. A história de José é verdadeira e está escrita na vida de inúmeras famílias espalhadas pelo mundo. Os alcoólatras e seus familiares, ao lerem essa história, logo se identificam várias passagens de onde seus olhos se enchem de lágrimas, pois os faz recordar as amarguras e tristezas deixadas de propósitos esquecidas dentro das suas memórias e acabam de ser revividas. É comum, ao contarmos esta narrativa real em palestras relacionadas nas escolas, núcleos religiosos, indústrias, etc., sermos no final abordados pelos presentes, confirmando que este drama é conhecido e vivido diariamente por eles. Uma criança nos conta: tudo que foi mostrado aí, nós vimos lá em casa. Quantas vezes meu pai bêbado entra chutando a porta e eu, de medo, já corria como um cachorro para debaixo da cama. Uma esposa aflita diz:
Em casa é muita penúria. As crianças só não morrerão de fome porque eu trabalho. Como eu faço para meu companheiro parar de beber? Eu já tentei de tudo. Uma senhora idosa nos pede, pelo amor de Deus, ajude minha filha a parar de beber. É muito sofrimento para essa pobre velha que vive essa desgraça que o doutor acabou de contar. Agora nós perguntamos, nessa trajetória verdadeira da vida deste homem e da maioria dos homens e mulheres alcoólatras, aqui, o que poderia ser feito para evitar que tudo isso tivesse acontecido? Quando e como poderíamos ter evitado estas desgraças? A resposta é fácil. Era só ter evitado a primeira dose aos 15 anos e ter sempre em mente que o álcool é um tóxico que mais derruba e mais prejudica a humanidade. José nasceu para o alcoolismo na sua primeira dose, naquela festa em uma casa de família. Isto é fácil de se evitar. A mulher não é mais bonita, charmosa ou sensual com um copo na mão. Ela está simplesmente semeando sua infelicidade. Não é mais homem ou mais macho aquele que toma várias doses de álcool. Ele é um trouxa. Acorde, reaja e não se engrace com as drogas. Não consuma bebidas com álcool. Não as tenha em casa. Não recepcione com elas. Não presenteie garrafas do tóxico livre a nenhum inimigo, muito menos seus maiores amigos. Carreguem conosco a bandeira contra o álcool. Álcool nunca mais, de jeito nenhum, para o seu próprio bem e de toda a sua família e de toda a sociedade. Essas são as palavras do doutor Cid Paroni Filho, médico, escritor do livro Álcool, o Tóxico Livre. Chocante, né, galera? Agora eu posso falar por mim, né? Isso daí é o texto do cara, mas eu conheço muitos casos iguaizinhos a esse aí do José. Então é uma problemática muito séria. Depois disso aí vamos ter que tocar o giro nas Irmandades, né? Porque existe aqui em Capivari grupo de Alcoólicos Anônimos, o programa mais eficiente para combater o alcoolismo, para tratamento do alcoolismo, é o programa de Alcoólicos Anônimos, desde 1935, salvando vidas. Conheça Alcoólicos Anônimos. Muito bacana. Vamos. Agora eu vou fazer. Vou disponibilizar o outro áudio aqui do Júlio César Butti. Esse é um pouco mais longo e vamos ouvir bastante sobre dependência química. Com vocês, a outra parte do áudio do Júlio César Butti. Vamos lá, né? Obrigado, Zé. Liga o microfone. Tem que ligar? Tá, obrigado. Bom dia. Legal. Errou. Bom, eu tava. Acho que dá pra ouvir bem? Dá, né? Dá pra ouvir bem. Eu tava de manhã cedo vindo pra cá. Eu sou Júlio César, sou adicto. Eu tô limpo eu completo 23 anos sem uso de químico. E agora eu estou fundamentando 3 anos de vivência dentro do processo de tratamento do guia. Eu acho importante definir, deixar isso claro, senão as pessoas tomam como base assim, né? Olha, o cara tem tantos anos limpo, aí o cara acha que muitos anos limpo é patente de exército, que não tem problema, que o cara tá embasado. Não é, tá? Não funciona assim. Deu certo, vai dar certo, né? Vai. Eu acho que... Vamos ver? Deu. Beleza. Então, eu acho, dentro desses meus 50... eu fiz aniversário ontem e eu estou fazendo 50 anos já há 5 anos. Legal, né? Então, os meus amigos falam assim: pô, Julião, quantos anos você tem? Eu falo, eu tenho 150. Porque eu tento o quê? Eu tento fugir da minha realidade. Qual que é a minha realidade?
é que o tempo está passando e por muitos dos momentos que este tempo passou, eu não acompanhei, eu não evoluí, eu não construí. E quando você passa pelo processo, não evolui, não constrói, ao momento que você amadurece, você tem contato com a realidade. Quando você tem contato com a realidade, você tem contato com um processo de vivenciamento. E quando você tem um processo de vivenciamento, de continuidade, que é o que o guia oferece, por quê? Os livros azul, o livro azul, quando ele era fininho, não grosso, como é hoje a nova edição, que tem todo um processo de experiências particulares, de processos de vivenciamento, que dá um aprofundamento maior. O livro fininho, o início, o primeiro, que em 104 folhas, ele é um livro de superficialidade. Ele é um livro de tamanha superficialidade que ele define para a pessoa que chega aos programas anônimos, seja de Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, Naranon, Comedores Compulsivos, o que for de ordem anônima, tá? A impressão de que o problema de base é aquilo que te trouxe. Por isso que a superficialidade é que se mostra presente, que é a droga em si que o cara estava usando lá, a droga que ele inalou, a droga que ele bebeu, a droga que ele se injetou, a droga que ele comeu, a droga que assim o fazia se sentir totalmente fora do seu eixo de equilíbrio emocional. E por ser de superficialidade, eu me arrastei 20 anos dentro do programa de Narcóticos Anônimos, na superficialidade, trazendo uma ideia de construção, que o meu problema era droga, era álcool, então eu não posso usar, não posso cheirar, não posso fumar, não posso beber, e enquanto eu não fumar, enquanto eu não cheirar, enquanto eu não beber, eu estou em recuperação. Puta engano. Que o cara não fuma, não cheira, não bebe, mas o cara vive na putaria, vive na traição, vive no estelionato, não arca com as suas responsabilidades sociais, financeiras, o cara não paga a pensão direito, o cara não é honesto, porque aqui não é para fazer santo, cara, aqui não, ninguém está aqui para virar santo de água benta, parceiro. A ideia aqui é de aprofundamento. O guia traz um autoconhecimento para aprofundamento. O guia, ele não traz um processo de construção para recuperação. Ele traz um caminho de aprofundamento para a sua existencialidade. Quem é você? Da onde você veio? Para onde você vai? Se é que você vai. Não é por você não estar fazendo uso, Júlio, de cocaína, crack, maconha ou pinga, que você vai estar em sobriedade, que você vai estar em recuperação, que você vai estar pronto para o que a sociedade como um todo tem para te apresentar. Porque muitas das vezes o que me foi de extrema importância foi estar no uso, pois focado ao uso, eu não tinha que olhar para um cara que sofre de um medo egocêntrico, que me priva de ser feliz. Está no quarto passo do guia. Está no quarto passo do guia. Só que esse processo do quarto passo do guia, dá uma ajuda aí, por gentileza. Esse quarto passo que está escrito no guia, que vocês estão aqui reunidos para isso, ele traz a pergunta-chave do primeiro passo, que o cara que não escreve guia, o cara que não lê, o cara que não fica focado na sua existencialidade, ele não entende o que esta pergunta define a ele. Que eu até escrevi como início desta viagem. O que a doença da adicção representa para mim? O que ela representa para mim? Representa crack, cocaína, maconha, pinga? Ou representa a minha soberba? Representa a minha ignorância? Representa a minha prepotência? Representa toda uma plataforma que eu construo para que em cima dessa plataforma eu me sustente em relação àquilo que eu olho de cima para baixo e compreendo que aqueles que estão abaixo de mim são menos e eu sou mais. E como eu sou mais, quem está abaixo não significa nem mostra-se como nada para a minha pessoa.
serviço na Irmandade de Narcóticos Anônimos, eu vou ser secretário do grupo. E aí eu me torno um cara descolado. Aí eu vou ser o servidor da área, me torno um cara descolado. Aí eu vou ser o servidor do evento, me torno um cara descolado. Vou ser um cara que arruma a sala para ter as reuniões do grupo, me torno um cara descolado. Sou um cara que faço a louça do grupo, me torno um cara descolado. Aí depois eu ganho o notebook, você é MCR. Aí arrebentou geral, que aí eu sou o top. Sou top, e na verdade não entendi o que a doença da adicção representa para mim. Representa que eu sou um frustrado, que não dei certo como filho, não dei certo como pai, não dei certo como profissional, não dei certo como amigo, não dei certo na minha construção, na minha identidade. É aquele cara que chega na porta da delegacia louco para tirar a identidade. Quando ele chega na porta, o medo egocêntrico dele não deixa ele entrar na delegacia, porque ele pensa: será que eu vou ser preso? Será que eu vou ser preso? É melhor eu não entrar, porque e se eu tiver alguma bronca e a bronca cair e eu ser pego? Então com o que ele fica? Ele fica com a construção que ele tem. Qual foi a construção que eu fiquei 20 anos? Que não podia usar, só não podia usar, mas o resto podia tudo. Pode trepar, pode roubar, pode mentir, pode soltar cheque sem fundo, pode não pagar as dívidas, pode botar pra fuder que não pega nada. O nome disso é recuperação Mr. Catra. De segunda a sexta-feira faz recuperação de Narcóticos Anônimos, falando do programa. Sexta, sábado e domingo faz recuperação Mr. Catra. Pode tudo. É quase que Tim Maia, vale tudo, vale tudo. Aí chega na segunda-feira, o companheiro chega no grupo, que era eu, Júlio chegava no grupo, companheiros e companheiras, eu tô mal, não tô muito legal, não tô muito bem, tô mal, tô com alguns problemas, não tô legal, e não entendia por que eu não tava legal, porque eu não entendia o que esta frase falava para mim, que eu só compreendi quando eu tive o aprofundamento do guia. O que a doença da adicção representa para mim. Então, enquanto eu não tive o aprofundamento do que o guia definiu, para que esta viagem que o guia me propôs, eu assim tivesse de entendimento, eu fiquei por 20 anos batendo a cabeça dentro de Narcóticos Anônimos e construí o 13. E me tornei um servidor de Narcóticos Anônimos. Às vezes eu ainda falo para uns caras, quando sentou eu, Armando, Magrão, e definimos o RAL. Foi assim que foi construído o RAL. Na época, precisava-se fazer os núcleos, bolinha. E o Armando falou: como é que vai ser, Julião? O 13, como é que vai ser? Eu falei: nós somos um bando de índio mesmo, né, cara? Precisamos fazer alguma coisa, porque vivia tendo porrada, atacava a cadeira na sala, aquelas brigas, uma coisa feia, né, nas nossas reuniões diárias, porque o ego era muito grande, a exacerbação. E essa exacerbação era fruto da perda da identidade desse cara que não conseguia entrar dentro da delegacia para fazer o RG novo. Porque qual era o grande lance? Era o processo de superficialidade que o Livro Azul tinha me dado e eu não tinha entendido. Que superficialmente eu não estava fumando crack, não estava cheirando pó, não estava tomando picada, não estava bebendo pinga. Mas todos os caráteres, todos os comportamentos, todas as minhas obsessões, todas as minhas necessidades, que assim de alguma maneira eu não estava percebendo, eu estava fazendo com que elas se tornassem contínuas, intensas. E aí quando chega o guia me arregaça, porque ele já me traz a primeira frase: o que a doença da adicção representa para você? Aí me arrebentou, que eu tive que olhar que a doença da adicção não é crack, cocaína, maconha e pinga. Doença da adicção, cara, é minha maneira de pensar, minha forma de agir, meu jeito de ser. Então eu pensava um negócio, agia de outra forma e era de outra maneira. Então era lindo, né, cara? Porra! Os caras me viam dentro dos grupos. Naquela época nós tínhamos em São Paulo 7 grupos anônimos. Hoje tem mais de 250 em São Paulo. Tinha 7. Que em Campinas tinha uns 4. Imagina, 23 anos atrás, isso que eu tô falando. Como é que era o processo? Então isso daí tinha um peso na história. Tinha um peso.
Quando nós conseguimos reunir num incompasso 20 pessoas, não era um incompasso, era uma convenção que estava se acontecendo. Era um evento de tamanha proporção e imensidão, que era um negócio assim maravilhoso, era transcendente, era um negócio assim altamente espiritual, era quase Gandhi, sacou? Era quase um negócio realmente de sair do corpo o processo. E aí o guia chega para nós de uma maneira meia que clandestina, através de alguns amigos lá em São Paulo que veio de fora, trazendo algumas perguntas. E quando isso chegou, o primeiro cara que já bateu de frente com isso fui eu na época, que eu falava, não se tem que escrever nada porque os livros já estão escritos. Que porra é essa de escrever alguma coisa? Que merda é essa de entrar em contato consigo? Isso não existe, isso não existe. Ler pra quê? Eu tenho que praticar. Mas como é que se pratica alguma coisa se não se lê a respeito? Como é que um maratonista, meu irmão, descobre que o maior índice de abandono de maratonas de 41 quilômetros acontece só no 30º quilômetro? Só se ele lê a respeito. Enquanto ele não lê, ele não sabe que o maior índice de abandono é só no 30º quilômetro, não se abandona no início. Porque existe um processo de ordem psíquica que após o cara ter completado mais de 50% da prova, de 41, ele recebe uma mensagem do cérebro para o corpo: você já superou 50%, você não precisa mais manter o que você está fazendo. E aí você perde a passada, perde o pace. Perdendo o pace, você vai perdendo o estímulo. Perdendo o estímulo, perde a coordenação cardio. Perdendo a coordenação cardio, você começa a ter o processo de desistência e abandona a prova no 30º quilômetro, 33º, faltando pouquinho para completar os 41. E o processo de recuperação é igual. O cara tem que entender isso, que ele chega aqui moído, como eu cheguei. Depois de 5 anos eu era o top, servindo, fazendo, produzindo, convenção, papapá. Com 10 anos eu já não achava mais o cara que tinha, bolinha, que fazer, produzir, estar envolvido, servindo, papapá, papapá. Com 15 anos eu já estava totalmente adoecido, corrompido, tomado pelo medo egocêntrico de ter que mostrar quem eu era, um covarde em relação ao que eu tinha que ter trabalhado por todo esse período de 15 anos, que era ter mostrado aquele garoto, aquela criança, aquele cara que não se conheceu durante os 15 primeiros anos de recuperação, que a única coisa que ele fez foi ter parado de usar o químico, parado de usar o crack, parado de beber a pinga, parado de ter feito uso da substância, que era o que me dava a condição de viver e lidar com aquilo que se apresentava, que era o cara que não foi e nunca seria o sucesso da Dona Zumira e o sucesso do Seu Rock, onde meu pai queria que eu fosse um desembargador, porque meu pai delegado, meu pai advogado, meu pai top, rico, e minha mãe de família, que traz com ela uma construção onde ela recebeu da mãe dela, ruim com ele, pior sem ele. Então meu pai já vem para dentro da minha casa com 3 famílias, obsessivo pelo sexo. Meu pai me traz a seguinte ideia: homem para ser homem tem que ter mais de uma mulher. Então, filho, você já entendeu como funciona. E com essa construção eu estou no meu 7º casamento. 7º casamento, não fui feliz com nenhum. Todas as mulheres que eu me envolvi, cada uma delas eu procurei encontrar nelas um ponto abaixo da minha construção, pois eu sempre me vejo dentro de uma construção, de uma plataforma acima das mulheres que eu me relacionei. Com a Tatiana eu já me ferrei, porque a Tata é uma mulher estudada, tem 2 faculdades, uma mulher viajada, socioeconomicamente estável. Então às vezes quando eu vou me posicionar com ela, ela já olha pra mim e fala: aqui não tem puta não, hein, parceiro? Aqui não tem puta, aqui é top. Aqui não vai morar com você em kitnet. Aqui não vai encarar você
para dormir no chão com saco de dormir de acampamento. Aqui a parada é outra. E quando ela me faz isso, ela faz entrar em contato com o quê? Ela faz entrar em contato com o que também no guia falou para mim aqui, ó. Do quarto passo do guia, na questão do medo. Se pudéssemos olhar para a doença da adicção sem seus sintomas primários, isto é, separada do uso de droga ou de outros comportamentos compulsivos e sem suas características mais óbvias, encontraríamos um pântano de medo egocêntrico. Temos medo de nos ferir ou talvez apenas de sentir intensamente. Por isso, vivemos uma espécie de meia existência, passando pela vida sem vivê-la plenamente. Temos medo de tudo que nos faça sentir. Fechou? Tenho medo de sentir, parceiro. Por isso que eu não digo quem eu sou. Porque quando eu falo o que eu sou tem que deixar de existir e tem que nascer o Júlio César. Então por 20 anos eu fiquei sem falar quem eu era, trouxe a imagem construída do 13 e mantive sobrevivendo dentro de uma estrutura que não conhece o Júlio César, aquilo construído que foi o 13. Cara, imagina agora, aos 20 anos limpo, dor, sofrimento, desespero, acidente automobilístico, preste a amputação dos braços, da perna, 15 dias de UTI, totalmente à mercê da decisão de um corpo clínico que eu não sei o que passa na cabeça do outro. Ali, quem poderia me ajudar? O programa. O que é que eu não tinha, Rô? O programa. O que é que eu tinha, Julinho? O ego. Quem é que mandava em mim até aquele momento? O ego. E aí eu me viro pro médico e falo pro cara assim: tá nas suas mãos, você faz o que você quiser, você sabe o que tem que ser feito. Ali, quem gritou foi o meu medo de ficar amputado. Ali não foi a consciência que assumia o ato de ter conduzido o veículo em alta velocidade numa rua que não poderia ser e nem estar a minha pessoa em tamanha velocidade. Ali, o cara que fala para o médico: doutor, você faça tudo que for de melhor, é o meu medo paralisante, desesperador, porque ali eu ia ter que tomar contato com o cara que eu sou. Quando amputado, quem é o cara que fica amputado? É o cara imprudente, é o cara inconsequente, é o cara sem um pingo de respeito social, é o cara que o tratamento está muito distante do que o tratamento oferece para ele, que é a libertação da adicção ativa. Então esse processo todo, só o guia pode abrir o caminho para o cara entrar em recuperação. Frequência na reunião de guia, falar de quem você é no guia, ter um apadrinhamento que trabalhe com você o guia, vivenciar ao lado de pessoas que também trabalhem com o guia. Porque eu percebo claramente hoje isso, quando eu converso com o Sérgio, converso com o Carré, converso com o Daniel, Jacob, com meu parceiro Guaraci, Ivan, Diego, meus amigos do grupo que eu frequento, que nós trabalhamos, o guia. E é notório que em 2 minutos e meio de partilha é tanto tempo, é tanto o tempo, 2 minutos e meio é tanto que até sobra tempo para partilhar. Porque nós não temos que construir o que não existe. Nós focamos no que é existencial. Então eu não tenho que focar na justificativa, eu não tenho que focar na desconfiança do que o outro vai pensar do que eu estou partilhando, eu não tenho que focar no medo, como que eu vou ser aceito pelo cara aquilo que eu estou falando. Será que o cara vai gostar da minha partilha? Vai me aplaudir ou não vai?
Eu já busco então o processo de vivenciamento e de autoconhecimento através do guia, cara. Mas o tempo é curto. Qual o tempo que é curto? O meu tempo de vida. Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Ligue agora e peça sua música, mande seu abraço e tire suas dúvidas. 3492-3717 ou pelo WhatsApp 99650-1063. Legal, estamos de volta com o programa Independência, a Voz da Recuperação. Bacana, eu tive que cortar um pouco o Julião, o áudio esse áudio é um pouco longo, né? E vamos deixar para o próximo programa, que eu tenho mais um assunto para compartilhar com vocês a respeito de Alcoólicos Anônimos, que eu recebi também pelo WhatsApp. Dê uma olhada só nesse... É um vídeo, mas ele é todo narrado, né? Vamos ouvir sobre Alcoólicos Anônimos. Por que o alcoolismo é considerado uma doença? Porque muita gente ainda não se conscientizou disso, né? E continua achando que é uma questão de força de vontade. Bom, há muito tempo já tem algumas citações da área de saúde que a dependência ao álcool é uma doença e é uma doença do cérebro. E hoje, com os recursos que a gente vem adquirindo em termos de informática, em termos de imagens do cérebro, o que a gente percebe é que, à medida que o alcoólatra, que é o alcoólico, que já tem uma predisposição, em geral, genética, a um peso genético importante, mas que não é sempre presente, é uma doença multifatorial, é uma doença com várias influências, inclusive a cultural, como foi citada aqui no início, né? Uma sociedade permissiva, né? Um lar que o álcool está presente, e isso, se a pessoa tem uma predisposição genética e ela começa a se expor ao álcool no início da vida dela, na juventude, que normalmente é o período que a gente começa a beber, ele começa a sensibilizar algumas áreas cerebrais que vão fazendo com que ele beba cada vez mais. Porque a área do prazer no nosso cérebro, ela vai aumentando e vai pedindo cada vez mais estímulo, que vai ser decorrente do uso do álcool. Daí a gente chama que é uma doença neurológica, né? Do cérebro, não é neurológica, ela é uma doença do cérebro. Quando o palestrante anterior fala que ele não bebe, que ele bebe mesmo sem querer, é esse o mecanismo que acontece. Ele não quer beber, mas existe um comando cerebral para que ele mantenha a compulsão cada vez maior pelo álcool. E aí tem vários reforços, como a abstinência, né? É um dos reforços para a manutenção do alcoolismo e para a progressão da doença. Que ele sabe, que ele aprende que quando ele bebe, melhora o tremor, melhora o vômito, melhora o mal-estar, e aí ele reinicia o ciclo. E é uma doença crônica, quer dizer o quê? Nunca mais esse cérebro volta à conformação normal dele. Então, sempre que ele voltar a se expor à droga, ao álcool, aquela área que já aumentou de tamanho, ela volta a tomar o comando da vontade dele e rapidamente ele volta ao padrão anterior. Para quem frequenta os grupos de AA, isso é a rotina, né? Essa ideia de que eu vou parar agora e daqui a pouco no Natal eu vou beber, no meu aniversário eu vou poder tomar a minha bebida alcoólica, ela acaba provocando várias recaídas. E daí que a gente fala que a recaída é parte da doença, né? Ela só não acontece se ele mantém o princípio de não beber o primeiro gole. Porque se ele beber o primeiro gole, acabou. Aí a área ativa e volta a tomar conta do comportamento dele. Por isso que a gente fala que é uma doença. Legal. Esse então foi
um áudio do Tenente Coronel Memer. Ele participou de uma convenção de Alcoólicos Anônimos e deu essa palestra lá para os companheiros de AA que me mandaram para eu publicar aqui no programa Independência. Bacana, vamos ouvir mais uma do The Flanders, Um Dia Perfeito. Voltamos aí com o programa Independência, a voz da recuperação. Eu gosto muito dessa música do The Flanders, Um Dia Perfeito. Foi essa que a gente acabou de ouvir. Ele resume bem aquele dia que um alcoólico perde completamente o controle e percebe que o bicho tá pegando pro lado dele, né? O refrão fala muito bem isso, né? A TV ligada, a casa revirada e as garrafas jogadas, mas não resta ninguém. A cabeça lateja dentro de você, não encontra motivos para seguir além. A imagem no espelho pode até parecer, mas aquele ali não é você. Procurando um meio de voltar à vida, porque ela também não desistiu de você. Se você tem problemas com álcool, aconselho você a procurar Alcoólicos Anônimos. Legal, companheiros, muito obrigado, amigos e amigas. Obrigado pela passagem aqui, pela nossa audiência. Tudo de bom para vocês. Eu vou ficando por aqui. O programa Independência está chegando no final. E logo mais com vocês, programa Tardes Sônicas. Muito bem. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!